As canetas emagrecedoras, Mounjaro, Wegovy, Ozempic, não estão mudando só o corpo de quem usa. Elas estão mudando o carrinho de compra, o cardápio de restaurante, o consumo de álcool e até empresas inteiras. Eu sou nutricionista, eu trabalho todo dia com quem usa essas medicações, mas hoje eu quero sair do consultório para te falar de algo que está acontecendo no mundo. Porque quando você entende o que isso já causou de efeito no mundo, você entende por que tanta gente está atrás dessa medicação, inclusive muita gente fazendo errado. É aí que tem a ver com o seu tratamento. Para você entender por que esse mercado explodiu do jeito que ele explodiu, você tem que primeiro tentar entender o problema que ele tenta resolver. Ele tenta resolver o problema da obesidade. O ser humano ele evoluiu por milhares de anos num ambiente de escassez, onde não tinha muita comida. Então, o nosso corpo se adaptou, a biologia do nosso corpo se adaptou para preservar a comida. Então, tudo que tiver de comida ele já armazena, já deixa guardadinho, estocado aqui. Só que o nosso mundo mudou, a gente tem acesso à comida agora, só que essa biologia ainda não acompanhou essa mudança. E segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2022, cerca de 59% das pessoas no mundo estavam acima do peso, 59%. Isso não tem a ver com estética, isso tem a ver com saúde, porque isso corresponde a cerca de 4 milhões de mortes por ano. Todo ano tem 4 milhões de mortes por diabetes, problemas cardiovasculares, câncer, doenças neurológicas, doenças respiratórias e digestivas. A dieta e o exercício físico, elas continuam sendo a base do tratamento, só que para muitas pessoas só isso não é o suficiente, elas não conseguem, porque a biologia dela está ajustada daquele jeito que eu comentei. E é justamente nesse vácuo que o GLP-1 entra. Essa história ela começou nos anos 1980, quando os cientistas descobriram o mecanismo do GLP-1. Em 2005, esses medicamentos foram feitos e elaborados para diabetes do tipo 2. E notou-se um efeito colateral muito interessante, que foi a perda de peso significativa. Em 2014, teve então o primeiro tratamento para a obesidade com esses medicamentos disponível no mercado. Só que tem uma preocupação real no meio do caminho, que é o alto custo dessa medicação e também os efeitos colaterais, que faz muita gente abandonar o tratamento, faz a pessoa parar o tratamento antes do fim, ela não chega no emagrecimento que ela desejava. Tem um estudo que mostra que 7 em cada 10 pessoas, cara, é muita coisa, 7 em cada 10 pessoas não finalizam o tratamento de emagrecimento dela. Os efeitos inesperados dela no mercado, então. Tem um estudo da Cornell University que mostra que as pessoas estão reduzindo o consumo delas no mercado. Essa redução foi de 5,3% e 9% em família que tem pelo menos uma pessoa que usa a medicação. E essa redução também aconteceu em alimentos como salgadinhos, doce, produto de padaria em até 11% de redução. Uma análise da KPMG mostrou que as pessoas que usam essas medicações consomem em média 21% menos calorias que as outras pessoas. Elas acabam gastando um terço a menos em compras de supermercado no geral. Já outra pesquisa da Morgan Stanley mostrou que boa parte dos usuários reduziu o consumo de álcool e a redução de álcool e bebidas açucaradas, como refrigerante e sucos adoçados, foi de 65%. Esse movimento também alcançou empresas inteiras. A famosa Vigilantes do Peso, ela declarou falência justamente porque as pessoas não estão querendo mais aquele formato de emagrecimento que elas davam, porque agora elas utilizam as canetas emagrecedoras ao invés de fazer aquelas contagens de pontuação conforme eles faziam. E tem um efeito que talvez você tenha visto de perto. Aqui no Brasil, alguns restaurantes fizeram o rodízio Monjaro, que é o rodízio para quem usa medicação. Então, os restaurantes notaram que essas pessoas comem menos, ou então estavam frequentando menos rodízio também, justamente por achar que não compensa, elas estão comendo quase nada. Então, alguns restaurantes fizeram esses rodízio Monjaro. Então, a pessoa leva a receita, mostra que ela utiliza a medicação e paga um valor a menos. Isso já aconteceu em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo fora do Brasil. Junto com esse crescimento vem um problema sério que disparou também a demanda de medicamentos falsificados. Empresas de segurança já derrubaram dezenas, centenas de sites que declaravam vender essas medicações, só que eram versões falsas da caneta. A própria empresa Novo Nordisk e a Lilly, que são empresas que fazem essa medicação, processaram diversas empresas por venda irregular. Já houve até roubo de carga de medicamento original em trânsito, sendo vendido por milhares de dólares. Isso acontece porque a medicação tem um custo mais alto e algumas pessoas que não têm acesso recorrem a essas versões que são falsas, que elas têm um preço um pouco mais baixo, então elas acabam recorrendo a essas medicações, a esse desespero de achar que eu quero, então eu vou pagar menos nessas medicações falsificadas. Você pode perceber então que as canetas elas não são só um medicamento, elas são um fenômeno que está reorganizando toda a indústria. Mas para você o que importa não é o que essas canetas fazem no mercado,
é que você continue esse tratamento sem sofrer e não abandone ele no meio do caminho, seja pelos efeitos colaterais que você não está aguentando mais, aquela náusea, o intestino preso, o cabelo caindo. Então foi por isso que eu elaborei o protocolo sem colateral. Ele tem o passo a passo dos 7 principais efeitos colaterais da medicação. Ele é fácil de você ler, você está com sintoma náusea, você vai lá, olha lá, náusea, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual suplemento usar ou não, qual quantidade, por quanto tempo, tudo tem lá arrumadinho no protocolo sem colateral. Ele está a um preço bem acessível, está menos de uma pizza, justamente para ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, porque eu vejo que tem muita gente sofrendo e abandonando o tratamento no meio do caminho. O link do protocolo sem colateral eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita e comenta aí se você está sentindo algum sintoma ou se você viu alguma dessas mudanças no mercado, que eu quero ler tudo, eu quero acompanhar tudo. Eu também vou deixar a recomendação de um vídeo aqui, ó, não deixe de assistir esse vídeo, porque ele fala as 15 coisas que sabotam o seu processo de emagrecimento usando a medicação. Eu não quero que você esteja usando uma medicação tão boa e esteja cometendo esses erros. Vou deixar o link desse vídeo aqui para você já sair desse aqui, assistir ele e não cometer esses erros. Eu te vejo lá nesse vídeo, então.